Corinthians e Palmeiras empataram ontem lá na Neoquímica Arena, um jogo muito conturbado, um jogo nervoso, muitas brigas, a treta rolou. Vamos falar um pouquinho sobre esse derby aí na noite de ontem. Fica aqui comigo que eu já volto. Saudações corintianas, sejam muito bem-vindos ao canal da Timão, eu sou o Caio Alves e antes da gente começar, vou pedir aquele favorzão para que vocês já dêem o like aqui nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações para receber os nossos conteúdos, receber os nossos vídeos diários aí para falar do Coringão. Bom, vamos lá, para falar do derby de ontem, falar um pouquinho sobre o jogo, Corinthians 0, Palmeiras 0, lá na Neoquímica Arena, um jogo conturbadíssimo, muita treta. O pau quebrou tanto dentro quanto fora de campo. Mas vamos falar, né, começar do começo aqui, né? Falar da escalação aí do Fernando Diniz. O Fernando Diniz que escalou o Corinthians da mesma forma que escalou na quinta-feira contra a Platense. Então, o Fernando Diniz é daqueles técnicos que a gente pode esperar, então, que vai manter um padrão de time, não vai ficar, de repente, poupando jogadores, ou cada jogo experimentar uma nova escalação. Então, gostei que ele manteve aí a mesma formação e os mesmos jogadores que jogaram na quinta-feira e ganharam da Platense lá na Argentina para o jogo de ontem. Então, nós começamos ali, né, com o Hugo Souza, o Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. O meio-campo formado ali por Ranieri, André, Bidon e o Garro fazendo a armação. E no ataque, Yuri Alberto e o Kaique, que mais uma vez teve uma chance aí com o treinador. O Palmeiras tinha alguns desfalques, né? Primeiro no banco de reservas o técnico dos caras não estava presente, ele tomou um gancho aí, se eu não me engano, de 8 jogos, e o Arias que vem se destacando aí nos porcos, não jogou também. E o Corinthians começou ali um jogo, na minha opinião, ali muito bem, pressionando o Palmeiras, tendo as melhores oportunidades do jogo, nos primeiros 15 minutos com muita pressão, muita vontade, demonstrando ali realmente aquilo que a fiel torcida espera, principalmente dentro de um derby. E o primeiro tempo ali foi basicamente um time só tentando algumas coisas ali, né? O Corinthians atacando, o Palmeiras sabendo também se defender. É bem verdade que não tivemos grandes chances para fazer o gol no primeiro tempo. O nosso goleiro Hugo Souza também pouco trabalhou na primeira etapa, mas aí veio o lance crucial, né? Que, cara, é inacreditável o que aconteceu novamente ontem lá na Neoquímica Arena. Aos 40, se eu não me engano, mais ou menos ali, deixa eu confirmar, mais ou menos aos 35 minutos do primeiro tempo, uma falta ali no meio do campo, o Andreas Pereira derrubou o André, ali no meio do campo, uma faltinha besta de jogo. Provavelmente o Andreas deva ter falado alguma coisa, dado uma zoada, uma xingada ali no André, que levantou e automaticamente deu uma balangada ali, colocou a mão nas suas partes e fez algo não tão explícito quanto o Alan fez lá no Maracanã, que foi uma das coisas mais grotescas e bizarras que eu já vi dentro de um estádio, mas acabou fazendo o gesto obsceno, que no mesmo momento nem o Andreas Pereira ele entendeu ali, ele não viu de fato que o André tinha feito aquele gesto, que foi super rápido, foi muito rápido. Ele foi lá, olhou pro Andreas, fez o gesto rapidinho, mas sabe quando dá aquele estalo e você sabe que você fez uma merda, que você, né, se arrepende no mesmo momento, não dá nem tempo de você pensar e você já sabe que você cometeu alguma coisa ruim, que alguma coisa ruim você fez. Ele automaticamente já deu uma disfarçada ali, como se estivesse arrumando o calção, arrumando a cueca. Mas o Maurício, jogador dos caras, Gustavo Gomes, o próprio Flaco Lopes, eles viram já automaticamente, já começaram a gritar, a espernear pra cima do juiz, que também não tinha visto o que tinha acontecido. E o juiz, obviamente, com toda a pressão, e claro, até por conta do que aconteceu lá no Maracanã, e hoje em dia, de fato, tem sido comum o VAR chamar nesse tipo de situação. O VAR chamou e o juiz foi lá, dar uma analisada na situação e decidiu, então, que o André fez o gesto obsceno e expulsou o volante do jogo aos 35 minutos do primeiro tempo. Uma conduta lamentável. Ontem ainda, né, depois que acabou o primeiro tempo acabou 0-0. O Palmeiras depois começou a pressionar um pouco ali no finalzinho do primeiro tempo, mas acabou 0-0 e no intervalo eu fiz um vídeo no meu Instagram
puto da vida, eu tava realmente muito nervoso. Soltei os cachorros dizendo que eu não achava que o André deveria ter sido expulso, porque eu não tinha a convicção de que o André tinha feito algo tão assintoso. Eu tava na minha cabeça, eu lembrava do lance do Alan, que eu estava no Maracanã e vi, e para mim, na minha opinião, naquele momento, eu não achei que o André fez algo tão assintoso para que o juiz pudesse então tomar a decisão de expulsar o atleta. Mas aí, ontem mesmo, após o jogo, já em casa, né, a adrenalina baixou um pouco, comecei a olhar os lances e tem uma filmagem que foi feita de um outro ângulo, aonde você realmente vê que o André, ele levanta meio puto, já dá uma encarada no Andreas, faz o gesto, e como eu falei, rapidamente eu acho que dá um estalo na cabeça do menino, fala, puta merda, eu fiz merda, e não deveria ter feito, já bateu um arrependimento na hora, ele tentou ainda dar uma contornada e ajeitar ali o calção pra disfarçar, mas não tem muito o que fazer, galera, não tem, foi uma expulsão justíssima do André, e assim, né, sendo muito bem claro, é lamentável que em uma semana 2 atletas profissionais do Corinthians tenham sido expulsos de campo por fazer a mesma coisa, o mesmo gesto. O gesto em si já é horroroso, já é uma coisa ridícula, e pra um profissional ainda de um clube do tamanho do Corinthians fica ainda pior, né? Então, aconteceu com o Alan há uma semana atrás, uma semana depois, num derby, onde o Corinthians vinha melhor no primeiro tempo, tinha algumas situações de jogo, a equipe estava bem postada, Fernando Diniz realmente colocou uma equipe para cima do Palmeiras para jogar para cima do Palmeiras e tentar os 3 pontos. Naquele momento, acabou todo o esquema que o Diniz tinha montado, né? Tinha pensado para aquele jogo, com 1 a menos, num derby ainda no primeiro tempo, faltando 15 minutos ainda para acabar o primeiro tempo e ainda com todo o segundo tempo para rolar, fica mais difícil, fica complicado. Então, eu só lamento, eu fico realmente muito puto da vida, fico revoltado que um atleta do Corinthians, 2 atletas do Corinthians, tenham passado pela mesma situação, que a gente tenha que hoje abrir os jornais, a internet, e o assunto é o mesmo da semana passada no Maracanã, um atleta profissional que foi expulso por ter feito um gesto tão ridículo, e principalmente num jogo tão importante quanto um derby. Então eu espero que medidas sejam tomadas, assim como aconteceu com o Alan, que na verdade até hoje eu não sei o que aconteceu, qual foi o tipo de punição que o Corinthians deu ao atleta Alan pelo gesto feito lá no Maracanã. Eu espero que também tenham pulso firme com o André. Ele é um menino, tem, sei lá, 18, 19 anos, tá aprendendo ainda, tem alguns meses que ele subiu pro profissional, mas não importa, tem que aprender desde agora, e regras são regras. Então eu espero que o Corinthians faça algum tipo de punição, e mais do que isso, ontem até na coletiva, o Fernando Diniz mencionou que essa foi a última vez que um atleta é expulso por conta dessa situação. E eu espero de verdade, a torcida corintiana espera de verdade que tenha sido a última vez, porque é lamentável, é frustrante, é revoltante a gente ter que ficar com 1 a menos, quando se você é expulso por conta de uma conduta ali, né, de realmente não tinha o que fazer, o último homem vai lá, puxa o cara, é expulso, enfim, dá pra relevar dentro de um derby, um jogo nervoso, a gente até entende, mas aí ser expulso por conta de um ato obsceno, uma semana depois de ter acontecido a mesma coisa, é frustrante, é revoltante, então eu espero que medidas sejam tomadas e que, mais do que isso, o André aprenda e entenda, né, principalmente depois da recusa do Corinthians à oferta do Milan. Eu, na minha opinião, acho que o André caiu bastante. É um menino, como eu falei, tem um futuro brilhante, eu sou um dos grandes fãs do André, sendo bem a verdade aqui, sendo bem sincero, quem me acompanha no Instagram sabe que eu sempre falo do André, eu sou fã do futebol do André, é uma joia, eu tenho certeza que ele vai evoluir muito, vai crescer muito ainda dentro do Corinthians, e se um dia tiver que ir embora, pode até ser vendido por muitos milhões de euros e pode ajudar o Corinthians financeiramente, mas pecou, vacilou e precisa ser cobrado. Então eu espero que a diretoria do Corinthians tenha a ciência e puna o jogador de forma que isso fique claro de uma vez por todas, que não existe mais a possibilidade de um atleta profissional do Corinthians ser mandado para fora do campo, ser expulso de campo por conta de atos obscenos. E aí o primeiro tempo acabou 0 a 0, no segundo tempo o Diniz voltou com a mesma formação e voltou até que bem também. O Diniz não fraquejou, ele não colocou ninguém ali no meio do campo, não fez nenhuma substituição para repor ali a ausência do André, não recuou o time, muito pelo contrário, o Corinthians continuou tendo algumas chances, é verdade, o Palmeiras com superioridade numérica também tinha algumas chances, o Hugo Souza para mim foi o melhor
do jogo, o craque do jogo ontem. Ontem ele carimbou, na minha opinião, a vaga para a Copa do Mundo. Se o Ancelotti não viu o jogo ontem, ele perdeu, e eu espero que ele veja os lances hoje, porque é muito clubismo, e a torcida rival acha que o Hugo Souza é só pegador de pênaltis, e isso é uma grande mentira. O Hugo Souza é muito bom goleiro, em jogos grandes ele cresce, ele pegou muito ontem, ele pegou pelo menos umas 5 defesas, pelo menos ele fez ontem, ajudando o Corinthians a segurar o resultado. E claro, como eu falei, o Palmeiras com superioridade numérica teve algumas, muito mais chances, mas no início do segundo tempo o Corinthians não estava para trás, não estava recuado, o Corinthians tentou ainda algumas coisas. E aí aos 70 minutos, uma falta pro Corinthians, o Flaco Lopes segurou a perna do Mateuzinho, e o Mateuzinho caiu nas garras ali, na armadilha do argentino palmeirense. O Flaco Lopes segurou a perna do Mateuzinho, o Mateuzinho virou o corpo, deu um soco na cara do argentino, o juiz deu o cartão amarelo, que era o segundo cartão amarelo do Mateuzinho, que tinha recebido já um cartão no final do primeiro tempo, e expulsou o Mateuzinho. O VAR chamou para dar uma olhada como uma conduta violenta, porque realmente o Mateuzinho deu um soco na cara do Flaco Lopes. O VAR chamou, o juiz foi lá, avaliou, trocou o cartão, ó, em vez de dar o segundo amarelo e o vermelho, tirou o segundo amarelo e deu o vermelho direto. Com isso, o Mateuzinho ele pega 2 jogos de suspensão. Ele tinha tomado já o terceiro cartão amarelo no final do primeiro tempo, e como tomou o cartão vermelho no segundo tempo direto, também pega uma punição. São 2 jogos, então, que o Mateuzinho ficará fora do Corinthians. E aí, mais uma vez, né, faltou malícia. Eu sei que a torcida do Corinthians pegou muito no pé nas últimas semanas aí, teve uma pressão forte lá no CT. Muitos jogadores foram cobrados fortemente ali, como o Ranieri, o Vitinho, Caio César, a dupla de zaga, o André Ramalho também foi cobrado. Teve uma pressão muito forte, uma cobrança muito pesada da torcida organizada do Corinthians lá no CT. Só que o Mateuzinho, você não precisa jogar no Corinthians, ser raçudo, jogar um derby, não necessariamente quer dizer que você precisa dar porrada no adversário e prejudicar o seu time. A gente entende que um derby é nervoso, mas você também prejudicou o Corinthians muito nervoso, o Corinthians entrou muito pilhado nesse jogo, mas tudo que é muito exagerado também não faz bem, e foi o que aconteceu. O Mateuzinho, então, tomou o cartão vermelho, deu um soco na cara do Flaco Lopes, tomou o vermelho, o Corinthians ficou com 9 em campo. 9 em campo aos 71 minutos, faltando então 20 minutos de jogo ainda. O Corinthians tinha 2 a menos dentro de campo. E depois, né, do Mateuzinho, aí foi um Deus não nos acuda. Como eu falei, o Hugo Souza realmente é o herói do jogo, salvou algumas boas bolas ali, conseguiu segurar o placar. Teve alguns leões ali, os outros 9 em campo, pra mim, foram leões. Todos eles, desde o Hugo Souza ao Yuri Alberto, o Kaique, todos foram leões e aguentaram firme a pressão do Palmeiras. Com 9 jogadores, o Palmeiras não conseguiu arrumar nada, não fez nenhum gol. O Corinthians, aliás, mais ou menos no finalzinho do jogo, eu não lembro mais ou menos quanto tempo de jogo tinha, mas uma bola que sobrou ali no meio do campo, e o Yuri Alberto, uma correria, conseguiu colocar a bola na frente do jogador palmeirense. Ficou na cara do Carlos Miguel, e todo mundo lembrou do lance que aconteceu em 2017 contra o mesmo Palmeiras, lá no Campeonato Paulista, que o Corinthians também tinha 1 a menos, e no final do jogo o Jô fez o gol da vitória pro Corinthians com 1 a menos, a festa absurda da torcida do Corinthians lá na Neoquímica Arena no ano de 2017, naquele jogo, e naquele momento todo mundo, né, vendo o Yuri Alberto chegar cada vez mais próximo da área para finalizar, todo mundo lembrou daquele lance do Jô. Mas infelizmente o Yuri Alberto não conseguiu fazer o gol, ele chutou, na minha opinião, errado, ele devia ter chutado talvez cruzado, rasteiro. O Carlos Miguel cresceu ali no lance, ele já é um goleiro de mais de 2 metros de altura, ele deu praticamente, fez certinho, ele deu ali o canto direito do goleiro pro Yuri Alberto, mas o Yuri Alberto talvez imaginou que ele pudesse cair pro lado direito, mas ele foi e defendeu uma baita defesa do goleiro palmeirense. O Yuri Alberto também tinha a possibilidade de, no meio da área, o Kaique estava entrando sozinho, ele poderia talvez ter segurado um pouquinho, só dado um toquinho pro meio da área, o Kaique faria o gol. Mas, enfim, lamentavelmente, o Yuri perdeu o gol. Eu não consigo imaginar a dimensão da festa, do barulho, da loucura que a Neoquímica Arena presenciaria ontem se o Yuri faz aquele gol. Seria uma das coisas mais bizarras, incríveis e emocionantes, talvez, dos últimos anos dentro da Neoquímica Arena. Seria um lance que pararia o Brasil, passaria no mundo inteiro, porque
pelas circunstâncias, com 9 jogadores, jogando contra uma equipe como o Palmeiras, que tem bons jogadores, o líder do campeonato, um derby, enfim, seria uma das coisas mais incríveis, mas infelizmente não deu, o Yuri Alberto perdeu o gol, e foi o lance, basicamente, do jogo, né? Falando de juiz, o juiz foi, na minha opinião, muito tendencioso, as expulsões foram justas, na minha opinião, porém, tivemos também, né, um show de cotoveladas e de pancadas dos jogadores do Palmeiras que foram ignorados pelo senhor juizão, o nosso querido, deixa eu pegar o nome dele aqui, da fera, Flávio Rodrigues de Souza, que ele já é conhecido, né, ele teve um jogo aí, Palmeiras e São Paulo, que ele deu um pênalti pro Palmeiras na Copa do Brasil, alguma coisa assim, se eu não me engano. Ele já é conhecido aí da torcida palmeirense, a torcida palmeirense gosta bastante aí do senhor Flávio Rodrigues de Souza. Enfim, o juiz teve um lance ali no fim do jogo, que o Flaco Lopes dá meio que uma cotovelada, uma ombrada no rosto do Bidon. A galera do VAR simplesmente ignorou, junto com o juiz. Como eu falei, as expulsões foram justas, na minha opinião. Tanto o Mateuzinho quanto o André deveriam ser expulsos, mas o juiz foi dar o primeiro cartão pro jogador do Palmeiras aos 76 minutos do segundo, 76 minutos, ou seja, 30 e alguma coisa ali do segundo tempo, pro Marlon Freitas. Foi o primeiro atleta, o primeiro e único atleta do Palmeiras que tomou um cartão no jogo, no derby ainda, então imagina, né? Então foi lamentável a postura da comissão de arbitragem, mais uma vez, sendo aí, querendo aparecer mais do que os jogadores. Ele acabou com o jogo, né, de fato ali, ficou perdidaço. O Palmeiras ficou reclamando ainda de um pênalti que, na minha opinião, não aconteceu. Na minha opinião, não foi pênalti ali do Gabriel Paulista no Sousa lá, se eu não me engano. Não há um contato forte, mas enfim, um juiz totalmente perdido. A CBF, mais uma vez, consegue estragar um dos maiores, talvez o maior jogo de todo o Brasil, que é um derby, Corinthians e Palmeiras, colocando árbitros incompetentes para apitar a partida. Enfim, o jogo acabou 0-0. O Palmeiras teve umas outras chances ali depois do Yuri perder o gol, mas no final das contas ficou 0-0 o jogo. O Corinthians ficou então na 16ª colocação, perigosamente beirando aí a zona de rebaixamento. Nós temos aí 11 pontos, sendo 2 vitórias apenas no campeonato, em 11 pontos, 11 jogos. 11 pontos em 11 jogos, desculpa. Uma campanha lamentável, ridícula do Corinthians até aqui no Campeonato Brasileiro. 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. 8 gols feitos, 11 gols sofridos. Uma campanha ridícula, lamentável. O Cruzeiro ganhou ontem e já pulou para a 17ª posição. A Chapecoense e o Mirassol têm menos jogos do que o Corinthians. O Mirassol tem 6 pontos e a Chapecoense tem 8. Então, alerta ligadíssimo. Está na hora do Corinthians voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, para a gente não passar mais uma temporada com medo, na mão, com as possibilidades do Corinthians ser rebaixado. O Corinthians não vai ser rebaixado, mas ninguém aguenta mais ficar um ano inteiro tendo que ficar lutando, rezando, né, fazendo cálculo de pontos para que o Corinthians não seja rebaixado. Então é hora do Corinthians virar esse jogo aí e começar a pontuar no Campeonato Brasileiro antes que seja aí, fique mais complicado ainda. Pra finalizar, no finalzinho ali, né, já terminando a partida, dentro do túnel de acesso aos vestiários, rolou uma confusão ali, um empurra-empurra, imagens mostraram ali uma confusão entre os seguranças do Corinthians e seguranças do Palmeiras, com os próprios jogadores de ambos os times, um empurra aqui, empurra ali, e as notícias foram que alguns atletas foram agredidos, né, no caso daquele jogador do Palmeiras, eu esqueci o nome dele, deixa eu ver se eu pego aqui, o jogador que foi agredido, foi o tal do... Luigi, o Luigi diz, o Palmeiras soltou uma nota dizendo que o Luigi tinha sido agredido fisicamente pelos seguranças do Corinthians, fez um BO, foi até o Gcrim fazer um BO, e do lado do Corinthians, o Corinthians também soltou uma nota dizendo que os jogadores Bidon e Gabriel Paulista também foram agredidos pelos seguranças do Palmeiras. No final das contas, ambos os times foram até o Gcrim, delegacia especializada dentro da Neoquímica Arena, fizeram ali as suas representações, os seus BOs, e diz aí que, na verdade, tentaram entrar num acordo, mas como de fato parece que o jogador do Palmeiras saiu com algum tipo de lesão no olho, alguma coisa assim, o Palmeiras não aceitou fazer nenhum tipo de acordo e vão seguir com o processo, vamos ver o que vai dar isso aí. Algumas poucas imagens que apareceram durante o decorrer do final da noite ontem, após o jogo, não mostra ninguém sendo agredido, mostra só uma confusão, bate-boca, empurra entre os jogadores e a parte dos seguranças ali das duas equipes. Mas enfim, derby é assim, né? Derby acontece de tudo, derby nervoso, derby cheio de polêmicas, mas fica aquela sensação ruim de que o Corinthians poderia ter tido uma melhor sorte nesse derby.
Eu tinha plena certeza, e tenho plena certeza que o Corinthians poderia ter ganhado esse jogo, mas infelizmente, por conta aí de dois jogadores que comprometeram todo o trabalho que estava pronto para esse duelo, o Corinthians não teve a capacidade de fazer o gol, ainda teve ali uma chance, a única chance que foi a grande chance do jogo, na minha opinião, e Yuri não conseguiu fazer, mas enfim, 0-0, um empate que a torcida no final aplaudiu, reconheceu o esforço dos 9 que ficaram em campo, mais os que entraram, ao decorrer da partida, aplaudiram o desempenho não, mas a força de vontade, a garra e a raça, que é a única coisa que a torcida do Corinthians exige e que é mandatório dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. A raça, a determinação, que é a única coisa que a gente pede. Então a torcida do Corinthians aplaudiu o elenco ao final do jogo. E aí, né, agora o Corinthians enfrenta no meio da semana o Santa Fé, novamente na Neoquímica Arena, válido pela segunda rodada da Libertadores. Vamos ver aí como vai ser a preparação do Fernando Diniz, que aliás, um grande abraço aí ao Fernando Diniz, os meus parabéns, eu já dei um voto de confiança aí pro treinador, era um dos que não gostaria de vê-lo no Corinthians, mas ontem me surpreendeu aí no sentido de não ser medroso, arregão, e colocar o time todo pra trás, colocando um monte de zagueiro, de volante, teve uma hora que ele trocou o Kaique pelo Linger, eu achei interessante a decisão dele de não colocar os jogadores, a equipe pra trás, pra chamar ainda mais o Palmeiras. Então, meus parabéns ao Fernando Diniz, que você continue assim, continue dessa forma, que a torcida do Corinthians cada vez mais vai te abraçar esse elenco pra gente poder sair dessa situação no Campeonato Brasileiro e mais do que isso, voar alto aí pra tentar ganhar alguns títulos esse ano. Beleza? Então é isso aí, esse é o nosso resumo, as minhas opiniões sobre o jogo de ontem. Mais uma vez, peço para que você dê o like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ficar de olho e receber todas as informações do Coringão aqui no nosso canal da Timão. Voltamos aí então amanhã com as informações do Corinthians. Tamo junto, vai Corinthians! Storm.